Olá pessoal, sou Evandro aqui. Essa é a videoaula número 10 sobre a anatomia dos membros superiores. Nela eu falo do retináculo dos extensores, dos músculos do compartimento posterior do antebraço, ou seja, dos músculos extensores, e da irrigação do antebraço. Uma boa aula para vocês e um grande abraço. Bem, na última aula nós falamos dos músculos flexores, né? Do antebraço, né? E da mão, vamos dizer assim. E daí agora a gente começa falando dos extensores. Assim como eu expliquei que existia um retináculo dos flexores, né, que era constituído pela união ali do ligamento carpal palmar, né, com o ligamento carpal transverso, na região posterior nós também temos um retináculo, que chamaremos de retináculo dos flexores. Ó. Notem que esse retináculo dos flexores, ele mantém esses tendões, deixa eu pegar aqui, ele mantém os tendões ó, na posição anatômica, né, permitindo que os tendões aqui deslizem, mas sem se deslocar. Lembram do exemplo que eu dei, né, com o amarradorzinho de cabelo aqui no punho. Bem, vale lembrar ainda que no local onde os tendões, né, eles passam profundos a esses retináculos, normalmente esses tendões eles são envolvidos por bainha sinovial. Então, essas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, é membrana sinovial envolvendo os tendões, né? E aí permite um deslizamento aqui mais sutil, mais suave. O processo inflamatório nessas bainhas, né, e nos tendões é conhecido como tenossinovite, tá? Tenossinovite. Teno, né, de tendão, e sinovite, de sinovia, porque é uma bainha, né, é uma membrana sinovial. Professor, então o que está chamando de bainha? Bainha porque tem um tendão que passa dentro, então por isso que ele forma uma bainha. Se eu não tiver nada passando dentro, né, eu posso chamar de bolsa sinovial, que eu vou mostrar algumas para vocês. Então tem locais que nós temos bolsas sinoviais. As bolsas vão servir como coxins, né, diminuindo o atrito, a pressão, né, em determinadas regiões. E o processo inflamatório nas bolsas nós chamaremos de bursite. Né? Nesse caso, né, nas bainhas aqui, é tenossinovite. Seguindo, então, né, vamos começar a falar dos extensores. Bom, o primeiro músculo que eu mostro para vocês é o anconeu, né, ou ancônio, né, forma como nós vamos chamar é o que menos importa. Todos os músculos que eu vou estar falando agora, tá? Todos os músculos do compartimento extensor supinador, né, que a gente chama de músculos do compartimento posterior ou músculos extensores, né, eles serão inervados pelo nervo radial. Esse músculo é o anconeu. Ele vai ter as seguintes inserções. Ó. A inserção lateral vai ser a inserção proximal, perdão, vai ser no epicôndilo lateral do húmero, assim como a grande maioria dos extensores que se originam aqui no epicôndilo lateral. E a inserção distal será no olecrano e na face posterior aqui da una. Inervação, como eu falei, assim como todos os outros músculos do compartimento posterior, nervo radial. E a ação do anconeu, ele auxilia o tríceps braquial, então extensão de cotovelo. Tá? Ele auxilia o tríceps na extensão. Seguindo, a gente enxerga aqui o bráquio radial, ó, esse músculo que está aqui, e aqui eu vejo ele anteriormente. O músculo braquiorradial, ele se localiza no compartimento dos extensores, mas ele não é um extensor. Ele se localiza no compartimento dos extensores, ele é inervado pelo mesmo nervo que inerva os extensores, que é o nervo radial, mas ele não é extensor. Vamos lá, braquiorradial, inserção proximal, ele se insere na crista supraepicondylar lateral. Aí vai dizer, professor, mas tinha acabado de falar que a inserção deles é no epicôndilo lateral. Mas o braquiorradial e o extensor radial longo do carpo, que eu falo depois, ele se insere um pouquinho mais alto. Então, crista supraepicondylar lateral, um pouquinho mais acima do epicôndilo lateral. A inserção distal dele, ó, ele não vai até o carpo, ele se insere no processo estiloide do rádio. Então, inserção distal, processo estiloide do rádio. Inervação nervo radial, ação. Ele vai ter duas ações. Ele auxilia na flexão do cotovelo, tá? Então, flexão do cotovelo, principalmente dependendo da forma como você faz essa flexão, principalmente se for na pegada neutra, ele age mais ainda, mas de qualquer forma ele ajuda na flexão do cotovelo. Então, vejam, ele está no compartimento dos extensores, mas ele auxilia na flexão do cotovelo.
e, além disso, ele faz pronação e supinação até o ponto neutro. Você vai dizer, professor, mas espera aí, como que vai fazer pronação e supinação? Né? O músculo ou faz pronação ou faz supinação. Então, mas assim, ó, qual que seria o ponto neutro? Vamos colocar aqui, ó, a mão do bonequinho, tá? Como se fosse assim, ó, isso aqui é o ponto neutro, porque ninguém anda com o antebraço, né, supinado dessa forma e a palma da mão para frente, ó, a palma da mão fica voltada para o corpo, assim, ó. Então isso aqui é ponto neutro, certo? Então assim, ó, quando o antebraço está supinado, ele prona até chegar ao ponto neutro, ele chega no ponto neutro. Quando ele está pronado, ele tem condição de supinar até chegar no ponto neutro, certo? Então ele age tanto na supinação quanto na pronação, auxiliando até a gente parar no ponto neutro, né, que é o ponto normal aí, né, de relaxamento, de deambulação, né, quando estamos andando e caminhando, é um ponto, o antebraço está, né, em ponto neutro. Bem, seguindo, ó, todos os músculos que eu vou falar agora também são inervados pelo radial, tá? Eu vou repetindo, mas são inervados pelo radial. Nós encontramos aqui, ó, o extensor radial longo do carpo. O extensor radial longo do carpo vai ter a inserção, ó, na crista supraepicondilar lateral, então a inserção proximal. A inserção distal dele vai ser na base do segundo metacarpal, ó, aqui na base, né, que é o metacarpal que origina, né, o dedo indicador, né? Ele pertence ao centro da mão, mas ele origina aqui, né? Segue na linha aqui do indicador. Então, segundo metacarpal. Inervação do extensor radial longo do carpo, nervo radial, como todos os músculos que eu vou citar agora, e a ação, extensão do carpo, tá? E, ó, como ele se insere bem na região lateral, eu já falei dele, né? Juntamente daí com o flexor radial do carpo, quando eles agem juntos, a gente faz desvio radial, né? Ou abdução da mão, tá? Esse desvio aqui lateral da mão. Um pouquinho mais abaixo, nós encontramos o extensor radial curto do carpo. A inserção proximal dele será no epicôndilo lateral do húmero. A inserção distal vai ser na base do terceiro metacarpo, ou seja, metacarpo, né, que depois vai estar originando aqui o dedo médio. Vai dizer, professor, mas por que não diz que é dedo médio? Não, porque o dedo são falanges, né? Metacarpo não pertence ao dedo. Inervação nervo radial e ação extensão do carpo. Tá, professor, ele não age então no desvio? Não, porque ele é mais... Até pode auxiliar, mas ele está mais no centro da mão, então ele não tem tanta alavanca para isso. Na sequência, o extensor dos dedos. O extensor dos dedos se origina no epicôndilo, na inserção proximal epicôndilo lateral do húmero. Inserção distal na falange média e distal do segundo ao quinto dedo. Falange média e distal aqui, ó, do segundo ao quinto dedos, né? Então tá aqui. Você deve estar pensando, tá aí o polegar. O polegar tem musculatura própria, não vai ser esse músculo comum aqui. Na sequência, extensor do dedo mínimo. O extensor do dedo mínimo, ele também, a inserção proximal dele também será a ação do extensor dos dedos, né? Extensão do carpo, ele não é tão forte o extensor do carpo, mas acaba ajudando, né? Porque passa sobre a articulação do carpo, mas principalmente a extensão dos dedos, tá? Principalmente extensão dos dedos, né? Do segundo ao quinto dedo. Extensor do dedo mínimo, então, inserção proximal epicôndilo lateral do húmero, inserção distal, ó, ele vai para o dedo mínimo e no dedo mínimo já está chegando um tendão comum, que na verdade é o tendão do extensor dos dedos, né? O extensor dos dedos deu um tendão para o indicador, para o dedo médio, para o anular ou anelar, tanto faz, tá? E para o dedo mínimo. Então esse extensor dedo mínimo, ele se funde aqui o tendão dele com o tendão comum, é assim que a gente chama, e vai até o dedo mínimo. Inervação nervo radial e ação e extensão do dedo mínimo, como o próprio nome diz, né? Por fim, o extensor unar do carpo. Extensor unar do carpo aqui, por fim, né? Nessa imagem aqui, ainda faltam outros músculos. Eu digo por fim, nessa sequência, né? De lateral para medial. Inserção proximal, o epicôndilo lateral do húmero. Inserção distal, ele se insere aqui na base, ó, do quinto metatarsalal. Metacarpal, desculpa, metatarsalal é lá no pé, né? Do quinto metacarpal. A ação dele será inervação nervo radial, como todos, não há exceção aqui, nos extensores não há exceção, todos são inervados pelo nervo radial. E a ação será
extensão do punho e quando ele age junto com o flexor unar do carpo, ele faz desvio unar, né? Ou seja, adução da mão. Bom, eu disse que era o último na sequência, né? Agora a gente começa a encontrar músculos mais profundos, tá? Os mais profundos aqui a gente vai encontrar, ó, o abdutor longo do polegar juntamente com o extensor curto do polegar, né? Inclusive formando o limite lateral da tabaqueira anatômica. Aqui no centro eu vou encontrar a tabaqueira anatômica, depois eu falo para vocês, olha como o tendão dos dois está juntos, mas então vamos falar primeiro do abdutor longo do polegar. Inserção proximal dele vai ser na unimembrana interóssea, inserção distal, ó, na base do primeiro metacarpo, tá? Agora sim, primeiro metacarpo. Por quê? Porque ele é abdutor do polegar, né? Inervação, nervo radial, como todos. Ação, abdução do polegar. Mas agora eu preciso falar para vocês dos movimentos que a gente faz na mão, tá? Para vocês não confundirem. Isso não é tão simples quanto a gente imagina. Então vamos lá, quais são os movimentos que eu faço na mão? Bom, primeiro no carpo, né, eu consigo fazer ó, flexão do carpo e extensão, né? Ó, flexão e extensão. Bem, eu consigo fazer ó, abdução da mão ou desvio radial, ó, adução da mão ou desvio unar, tá? E agora nos dedos, vamos esquecer polegar por enquanto. Eu consigo fazer ó, flexão dos dedos, extensão dos dedos, abdução dos dedos, esqueçam o polegar, e a adução dos dedos. Tá? Esses são os movimentos que a gente faz nesses dedos. Só que ainda eu consigo fazer... Tá, agora vamos ao polegar. Quais são os movimentos que a gente executa no polegar? Não são os mesmos movimentos que a gente faz nos outros dedos, até porque o polegar ele nem segue o mesmo plano. A articulação também é diferente. Mas veja, a posição neutra dos dedos é assim, ó, conforme eu tô. O polegar ele é 90 graus em relação a esses dedos. Ó. Vocês podem perceber que ele não fica na mesma linha. Ó. Inclusive, o dia que se você precisar colocar um aparelho de gessado na mão de um paciente, né, colocar um gessinho, não pode estender a mão assim, ó, e colocar o gesso assim, porque você nunca fica com a mão reta assim, plana. Ó. A sua mão é sempre assim, ó. Então, veja, o polegar, tá, a posição neutra dele, ó, ele fica em 90 graus em relação aos outros dedos. Os movimentos que a gente faz no polegar são, ó, flexão, extensão, tá? Então, ó, aqui eu fleti, aqui eu estendi. Abdução, ó, eu faço 90 graus assim, ó, tá? Faço um L assim, ó. Então, vejam, ó, abdução e adução, inclusive depois vocês vão ver que o adutor está localizado nessa regiãozinha aqui, ele puxa assim, ó, oposição e reposição. Vou repetir, ó, com a mão dessa forma e depois eu vou fazer assim novamente, ó. Eu faço aqui, ó, flexão e extensão, abdução e adução, oposição, inclusive o dedo mínimo também faz oposição, mas não como o polegar, né? E reposição quando eu volto. Ó, com a mão assim, flexão e extensão, abdução e adução, oposição, reposição, certo? E lembrando que a posição neutra do polegar é essa aqui e não assim, tá? Ó, assim, como vocês estão vendo aqui, tá? Vou olhar aqui a mão embora esteja meio fletida aqui do bonequinho, vocês vão ver que o polegar também está numa posição neutra, né? Então, sempre posição neutra é sempre essa. Relaxa aí a tua mão que tu vai ver que a posição neutra do polegar é conforme eu estou falando, certo? Bom, função dele, então, abdução do polegar. Professor, por que abdutor longo? A gente vai ter um abdutor curto, mas calma que a gente vai ver na mão. Depois, na sequência, ó, extensor curto do polegar, tá? O extensor curto aqui, ele vai se inserir, inserção proximal, no rádio, face posterior do rádio e membrana interóssea. Inserção distal, ele vem, ó, e se insere aqui na base da falange proximal, lembrando que polegar só tem falange proximal e distal, não tem falange média. Inervação nervo radial, ação, extensão do polegar, só que veja só, ele não consegue estender, ó, a falange, ele não consegue estender a falange distal, e sim a falange proximal, então a gente testa ele estendendo a falange proximal, certo? Falange distal vai ser o extensor longo, já vou falar para vocês dele. Ó, extensor longo do polegar, notem que há um distanciamento nesses tendões, ó, eles não estão juntinhos. O abdutor longo e o extensor curto estão juntinhos. O extensor longo está distante e no meio a gente tem a tabaqueira anatômica que depois eu vou falar. Inserção proximal dele, ó, é face posterior da una e membrana interóssea.
inserção distal, ó, na base da falange distal do polegar. Inervação nervo radial e ação, extensão do polegar. Só que agora sim, ó, ele estende, ó, a falange distal do polegar, certo? E na sequência, o último músculo aqui que eu mostro para vocês, pelo menos nessa imagem aqui, né? Nós vemos o extensor do indicador, também conhecido como extensor do índex, tá? Inserção proximal dele, face posterior da una. Inserção distal, ó, tendão comum do dedo indicador. Professor, de onde que vem esse tendão comum? Do extensor dos dedos, ó, tem um tendão que vai lá para o indicador. Inervação nervo radial, ação, extensão do indicador. Ele auxilia o extensor dos dedos a estender o indicador. Bom, ainda vemos aqui o músculo supinador. O músculo supinador ele é um pouquinho mais profundo, a gente consegue, na região posterior é mais difícil de ver, só se afastar esses músculos. Na face anterior é mais fácil de ver o supinador, tá? Na peça cadavérica a gente enxerga ele mais facilmente pela região anterior. O músculo supinador ele vai ter inserção proximal no epicôndilo lateral do húmero também, né? Como a maioria dos músculos aqui do compartimento posterior. E a inserção distal dele vai ser, ó, ele se insere também na una, mas é mais para dar estabilidade para ele lá no olecrano, mas a inserção distal dele vai ser aqui, ó, na face anterior do rádio. Tá? A inervação é nervo radial também, e a ação, ó, ele se insere assim, ó, como se ele viesse aqui, ó, da una, né, e do epicôndilo lateral e se inserisse no rádio dessa forma. Aí você faz uma pronação, ó, vou fazer uma pronação. Quando ele se contrai, ele puxa o rádio assim, ó. Aí você supina. Então ele age dessa forma assim. Opa, bati no microfone. Desculpa aí, acho que talvez até eu vou ter dado um barulhinho para vocês, ó. Então pronação, quando o contrai, ele pum, supina, tá? Então tá aí o supinador. Só temos um supinador com o nome de supinador, sim, né? O supinador aqui inervado pelo nervo radial, mas lembrando que o bíceps braquial também é um potente supinador, principalmente quando o cotovelo está fletido, né? E o bíceps braquial é inervado por um outro músculo que não é, por um outro nervo, desculpa, que não é o nervo radial, e sim o nervo músculo cutâneo. Seguimos então, né? Chegamos na irrigação do antebraço. O antebraço vai ser irrigado por quem? Lembrando que nós temos, né, o compartimento anterior aqui e o compartimento posterior. Vamos lá, ó. Quem que nós observamos aqui, ó? A artéria radial e a artéria ulnar. A artéria radial e a ulnar são as principais artérias que irrigam o compartimento anterior do braço, certo? E ó, nós encontramos aqui a artéria interóssea anterior, de onde que vem ela mesmo? Lá do tronco das interósseas, né, que era um ramo da artéria ulnar, e a interóssea posterior, que também vem do tronco das interósseas. Essas interósseas anterior e posterior são as principais artérias que irrigam o compartimento posterior. Você vai pensar, professor, mas a artéria interóssea anterior, ela está no compartimento anterior e não no compartimento posterior. Sim, até está, mas ela emite vários ramos que perfuram a membrana interóssea aqui, ó, e chegam, fazem anastomose com a interóssea posterior e que irrigam também esse compartimento posterior. A artéria radial também contribui com a irrigação do compartimento posterior, tá? Mas vale lembrar, não é assunto para abordar nesse slide, mas vejam, esse compartimento anterior, né, é inervado, a gente já viu, pelo nervo mediano e pelo nervo ulnar, né? Um músculo e meio nervo ulnar e o restante mediano. O compartimento posterior é inervado pelo nervo radial, mas vejam só, o nervo mediano no compartimento anterior dá um ramo, tá, chamado de nervo interósseo anterior. Tá? Eu nunca questionei isso em avaliação, mas pelo menos para vocês saberem, né, se eu ouvir falar, pô, quem é o nervo interósseo anterior? Na verdade, esse ramo aqui, ó, que passa junto com a artéria interóssea anterior, que é um ramo do mediano e que inerva os músculos mais profundos, depois desce e vai fazer a inervação da articulação também do carpo. Tá? E na região posterior eu tenho o nervo interósseo posterior. Esse nervo interósseo posterior é um ramo do nervo radial, tá? Não do mediano, até porque é o radial que inerva esse compartimento. E ele vai estar inervando músculos também, e depois ele vem também e faz sensibilidade da articulação. Então só estou falando um detalhe aqui, mas para saber que existem sim os nervos interósseos. O interósseo anterior, ramo do mediano, e o interósseo posterior, ramo do nervo radial. O que nós encontramos aqui, ó? A artéria radial, que é aquela que eu já citei para vocês ali, né?
Inclusive, essa artéria radial é aquela que a gente verifica o pulso dela, né? É logo lateral, tá? O tendão, você encontra uma focinha aqui, ó, o tendão lateral, o tendão do flexor radial do carpo, que é esse tendãozinho cortado aqui. Oh, eu falei para vocês, né, anteriormente, abrindo um parênteses aqui, que o músculo supinador ele é melhor visto por via anterior. Tá aqui o supinador, ó. Esse músculo aqui é o supinador, ó. Estamos vendo aqui. Né? Inclusive, o nervo radial perfura o músculo supinador. O ramo profundo do nervo radial. O ramo superficial continua seguindo aqui, mas depois eu vou falar do nervo radial. Vejam, ó, a artéria radial aqui, a artéria ulnar, passando aqui juntamente com o nervo ulnar, né, bem medial em relação ao flexor ulnar do carpo. Ó, o tronco interósseo, e é esse tronco interósseo, né, que é um ramo da ulnar, que está dando aqui interóssea anterior e interóssea posterior. Ó, interóssea anterior e a interóssea posterior, né, fica difícil de enxergar ali. A gente consegue enxergar nessa imagem, né? Eu já tinha mostrado para vocês essas artérias anteriormente. Então vejam, a artéria interóssea posterior aqui, né, que é um ramo, esse ramo aqui, que é um ramo do tronco das interósseas. Nós estamos vendo ela aqui. Bem, paramos por aqui então, e na próxima aula a gente começa falando da anatomia da mão, né, que a gente ainda não trabalhou, né, antebraço, né, a gente já encerrou, embora a gente depois vai voltar para falar das principais lesões, né, dos nervos que nervam os membros superiores. Um abraço e até a próxima.